Sol, começando a nossa semana de astrologia, que eu acho que vai ser o grande barato. Imagina a gente ter um instrumento na mão, tipo um GPS, que aponta meio que das estrelas para a gente, esse é o caminho, né, que está ali no céu, e leva a gente a poder conhecer quem a gente é, poder fazer um contato maior com toda a nossa potência, onde a gente dá defeito, onde tem bloqueio, onde não funciona, onde a gente manda super bem, e aí é legal poder aproveitar isso. Eu acho que isso facilita a vida enormemente. Para mim foi incrível, porque, sei lá, quase 40 anos atrás, quando eu soube o que tinha ali, eu fiquei muito impressionada, tipo, cara, não é que isso aí tem uma força grande? E outras coisas que eu fui descobrindo com a vida e me ajudaram muito a poder me tornar o que eu sou. Então, eu acho que esse instrumento é um instrumento que nos ajuda a ser mais nós mesmos. Quer algo melhor? Eu acho que é tudo de bom. Eu passei a enxergar o mundo com outros olhos, as pessoas, as relações. Eu entrei num mergulho de autoconhecimento muito grande em relação a mim mesma. O conhecimento das minhas luzes, das minhas sombras, do meu potencial, daquilo que eu posso vir a ser, do que eu posso me tornar, conhecendo justamente as forças que eu tenho dentro de mim e que a astrologia me permitiu conhecer. A maior transformação que a astrologia trouxe na minha vida foi saber e aceitar quem sou na essência. Eu não tinha a menor ideia de ser profissional, eu fiz anos e anos de curso por autoconhecimento, acho que enriqueceu e literalmente mudou minha vida, para sempre. Segundo, tem os momentos que a gente atravessa na vida, quer dizer, esse eu que está se tornando mais eu, encontra coisas na vida, né? Sei lá, dificuldades, tempestades, oportunidades, e aí com essa ferramenta, com esse GPS, eu posso entender se o trânsito está engarrafado. É interessante porque na astrologia a gente usa a palavra trânsito. Se o trânsito está engarrafado, e aí quem sabe faz um desvio, quem sabe vai por um outro caminho, vai demorar um pouco mais, enfim, saber quando tem uma oportunidade, a possibilidade de um encontro, a possibilidade de um trabalho, o investimento num desejo, fazer um projeto de vida. Então, é um segundo ponto importante quando a gente estuda astrologia em relação a poder perceber quem a gente é. E aí imagina o seguinte, se você tem na astrologia uma ferramenta para chegar até você, a gente pode chegar também no outro. Então imagina namorado, namorada, filho, filha, mãe, pai, amigos, colegas de trabalho, e a gente ter um jeitinho de se relaciona melhor com essas pessoas. Muitas vezes a gente julga as pessoas pelo nosso olhar, até pelo nosso próprio mapa natal. E se entender assim, eu sou de tal signo, eu tenho um planeta que tem a ver com as relações de uma determinada posição, e aí eu entendo as pessoas assim. Mas as pessoas não são assim como eu vejo, elas são como elas são. Então, no momento que eu tenho o mapa delas, o mapa de um filho, por exemplo, eu posso acolher esse filho, eu posso compreender meu namorado, minha namorada melhor, a partir desse contato com o mapa deles. Então, eu acho que, em termos de relações, a gente pode criar uma harmonia muito incrível quando a gente tem as pessoas mais bem acolhidas, mais bem entendidas, né? E, quem sabe, a gente pode utilizar também a astrologia como uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, das pessoas que têm atividades terapêuticas ou de coaching, a astrologia é tudo de bom. É uma ferramenta também importante para poder orientar a pessoa dentro daquele set de trabalho. E, finalmente, né, a gente pode também se tornar astrólogo, assim como eu me tornei, assim como minhas alunas e alunos, ex-alunos, se tornaram, e eu tive, inclusive, e tenho a oportunidade de trabalhar junto com eles. Então, eu acho que esse caminho é um caminho que nos mostra como nós podemos tanto usar a astrologia em vários campos. E existe uma dúvida em relação ao aprendizado, acho que me falam muito sobre isso, que é a dificuldade da astrologia. Nossa, a astrologia é super, super complexa. E é interessante que a minha professora e mestra, a Dona Emi, que eu ainda vou falar bastante sobre ela disse para uma colega nossa, quando ela falou que era difícil fazer a astrologia e ela queria trabalhar e não ia fazer porque era difícil, ela disse, não é difícil não, só tem 12 signos. Então, se a gente começar a estudar a astrologia com mais, entendendo o que ela é, cara,
não é tão difícil assim, com método, com carinho, sim, com um olhar entendendo que ela é tudo de bom. Oh, querida, que ela é tudo de bom, a gente consegue ter um melhor desempenho e é isso que eu quero mostrar para vocês nessa Semana da Astrologia, nesses 3 vídeos que estão chegando aí. E para começar, a gente vai começar a estudar astrologia, eu vou contar um pouquinho como é que eu comecei a estudar astrologia. Bom, há 40 anos atrás, olha que tem tempo, isso foi mais ou menos em 1975, eu estudava arquitetura, eu já ia dizer astrologia, eu estudava arquitetura e estava no último bar da faculdade, aquela coisa com a galera toda, e aí tinha uma galera nova que eram amigos dos meus amigos, e me perguntaram qual era o meu ascendente, qual era o meu signo. Eu falei, eu sou peixes. Aí, qual é o seu ascendente? Eu, que? Ascendente? Não tinha a menor noção. Eu falei, cara, essa galera é meio maluca. Assim, o que é ascendente? Assim, você não sabe qual é o seu ascendente? Eu disse, não. Existe alguma coisa além do nosso signo? Como é que é isso? Aí as pessoas falaram, não, imagina, a astrologia é algo muito maior do que isso, esquece que é só o signo. E eu falei, mas como é que vocês sabem disso? Assim, a gente estuda. Existe estudo de astrologia, para vocês verem como é que era, eu não tinha a menor noção. E aí elas falam, não, a gente estuda com uma pessoa fantástica chamada Dona Emi. Eles chamavam de Dona Emi, o nome dela era Emma Costet de Macheville. E linda, uma aquariana toda linda. E aí eu falei, cara, eu quero saber qual é. E eu fui muito impulsionada pela curiosidade de um novo saber. É claro que eu acho que a gente tem que estar aberta para outras, né, outras informações, mas aquilo me fascinou muito, aquele mistério. Claro que me falaram, cara, tudo aquilo que eu estava falando, a astrologia ajuda a gente a se conhecer melhor, você vai entender melhor as pessoas, você vai aplicar isso melhor na sua vida. Enfim, acabou que eu realmente me interessei e cheguei lá. E encontrei aquela figura. Na época, a Dona Emi tinha em torno de uns 58 anos, quase 60 anos de astrologia, né? Tinha os cabelinhos brancos. E ela falou assim, senta aí e estuda. E quando ela começou a falar, e ela trouxe um assunto extremamente lindo, que se chama Luz e Sombra, que é o que eu vou falar hoje para vocês, é isso que eu vou trazer, foi a primeira coisa que eu ganhei, né, nesse campo, e eu quero que vocês tenham isso também, eu vou partilhar, a gente vai fazer um caminho junto, vamos fazer o mesmo caminhozinho, vamos combinar assim, de fazer o mesmo caminho que eu fiz, e já que vocês escolheram, né, assistir essas aulas, nós vamos fazer um caminho parecido. E aí, quando ela falou de luz e sombra, eu falei, cara, isso mudou tudo, e mudou tudo mesmo. Mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de ser e comecei a entender que eu podia de fato aplicar isso na minha vida pessoal. E eu até dou como exemplo quando lá na frente, não tão lá na frente, tá? Mas enfim, lá na frente, eu tive minhas filhas. E como todo mundo sabe, mesmo que você tenha as crianças criadas com os mesmos pais, na mesma casa, indo para as mesmas escolas, frequentando os mesmos lugares, de fato são crianças muito diferentes. E eu entendi, eu vi as pessoas educando os filhos com valores assim, claro que tem os valores dos pais, mas tipo assim, o que era para um era para outro. Se um precisava de uma coisa, o outro precisava de outra coisa, da mesma coisa. E eu comecei a ver, cara, eu olhava o mapa das minhas filhas e zero parecidos. Tinham alguns pontos comuns e eram crianças, meninas, muito diferentes entre elas. E eu comecei a pensar, bom, se eu tratar de cada uma do seu jeito, do jeito que elas são, eu acho que isso vai funcionar, eu acho que vai dar mais certo. Bom, eu não vou contar toda essa história, que é muito comprida, imagina, né? Hoje elas já são mães, né, eu tenho 4 netos, e aí eu estudo também o mapa dos meus 4 netos, mas uma se tornou veterinária e outra se tornou atriz. Vocês verem, né? Nada a ver uma profissão com a outra, tão diferentes, com mentes tão distintas, e eu tenho certeza, no fundo da minha alma, que a astrologia me ajudou a caminhar melhor na direção de permitir com que elas fossem o que elas são e fizessem suas próprias escolhas. Bom, então eu segui
fazendo astrologia, eu estudava arquitetura, eu ficava um pouco na faculdade, ficava um pouco, muito, na verdade, para confessar, eu às vezes matava até umas aulas para ficar estudando astrologia, e chegou um dado momento, eu já trabalhava em escritório de arquitetura, enfim, e chegou um momento, eu entrei numa crise enorme, não imaginava fazer astrologia como uma profissão, entrei numa crise grande com o meu trabalho, falei, cara, eu tenho talento para ser arquiteta, mas eu não tenho vocação, eu entendi isso, e aí me baixou uma coisa assim, a minha vocação é astrologia. Isso já tinha se passado alguns anos e a Dona Emi já tinha partido para o outro plano, a gente já tinha se despedido, né, da presença física dela, não nunca da presença espiritual, tanto é que nós estamos aqui conversando e falando sobre ela. Eu então, numa noite muito punk, uma noite muito tipo drama interno, eu comecei a escrever uma carta, eu morava em Porto Alegre, foi lá que nós estudamos todos com ela, e eu comecei a escrever uma carta para o Bola, meu compadre, um dos mais incríveis astrólogos também, que estudou com ela. O Bola morava em São Paulo, tinha fundado uma escola, a Escola Júpiter de Astrologia, e eu comecei a escrever uma carta para ele, cara, compadre, eu quero trabalhar com isso, estou pensando em ir para São Paulo. Eu estou escrevendo a carta, daqui a pouco toco o telefone, isso era umas 2h da manhã, juro, e era o Bola. E assim, Claudinha, conta uma coisa, como é que você está? O que está acontecendo? Que eu não consigo dormir porque eu estou pensando em você. Eu acho que, gente, sincronicidade, isso é uma loucura, realmente aquilo ali mexeu com a minha vida. Eu falei, olha, Bola, estou a fim de partir, eu quero fazer astrologia. Assim, semana que vem, estou descendo para o sul, quer uma carona? A gente volta para São Paulo junto. E eu peguei minha filha, botei num fusquinha e fomos embora. E a gente chegou em São Paulo e começou uma trajetória linda. E foi lá que eu comecei a dar minhas primeiras aulas de astrologia. O Bola me deu esse espaço na escola e eu comecei dando aulas de cálculo, depois eu parti para aulas teóricas. E faço isso com a maior paixão, sei que isso é a missão da minha vida, é ensinar astrologia. Então, vamos falar sobre luz e sombra. Queria que vocês entendessem como é que funciona isso que eu aprendi com ela. E para entender, vamos pensar o que a gente ouve falar por aí. Você fala que é um pisciano. Aí as pessoas dizem, nossa, você é muito sensível, você tem que ser um pouco menos sensível. Aí você fala que você é um libriano. Você assim, olha, você pensa muito no outro, você devia pensar um pouco menos no outro. Aí você fala que é um taurino. Aí você é muito apegado, você tem que ser menos apegado, você trabalha demais, você tem que trabalhar menos. Ou seja, tudo que você tem de melhor, as pessoas dizem que você tem que ser menos. Sabe o que é isso? É ser medíocre. Na verdade, a gente nasce com uma super mega potência. Então, sei lá, se você é um ariano, você é um líder, você está ali encabeçando, tem uma impulsividade, é para ser high-tech nisso, ser tudo, é poder explorar o máximo possível que você tem dessa potência e não tirar isso. Então fica aquela coisa, mas então o ariano vai e faz o que ele bem pensa, entra de cabeça e não pensa no outro. Bom, aí a coisa começa a mudar. Então, o que a Dona Emi me ensinou? O que eu quero ensinar também para vocês e passar? Vamos pensar no seguinte, o que é ter o Sol ser de um signo? É ter o Sol naquele signo. Fora que tem as outras coisas. Eu vou começar falando sobre signos. Então, isso pode ser relativo ao ascendente, isso pode ser relativo à lua, mas isso é papo para lá para frente. Vou começar do começo, né? Esse é nossa primeira aula dos 3 vídeos. Então, vamos falar do seguinte, a pessoa tem um signo X, então ela é taurina, ela é geminiana. O Sol está naquele signo. Isso significa que há luz naquele signo, ok? Aquele signo está iluminado. A Terra está aqui, no outro lado, onde nós estamos, e a Terra projeta sombra lá no signo oposto, lá atrás. Isso é uma linha. Nós temos um zodíaco inteiro,
né? Nós temos os 12 signos, eles são divididos em partes iguais, então se eu tenho um signo de um lado, eu tenho o seu oposto do outro. Então, Áries, oposto a Libra, Touro a Escorpião, Gêmeos a Sagitário, Câncer a Capricórnio, Leão a Aquário, Virgem a Peixes. Então, essas são chamadas polaridades, são oposições. Então, a pessoa que é de um determinado signo tem um oposto na sua sombra. E a grande questão, e aqui mudou todo o meu jeito de pensar a própria vida, mas pensar a astrologia, foi que nós temos que iluminar essa sombra. O que isso significa? Que nós precisamos desenvolver as qualidades do signo oposto. Isso pode ser falado como um caminho do meio. A gente tende a ter uma potência incrível de um lado, e se eu desenvolvo as características opostas, eu vou poder entrar numa zona de equilíbrio, né? Isso que a gente vai chamar de luz e sombra. Então, não é para dizer que você seja menos uma coisa, é para desenvolver mais o seu oposto. Aquilo que nós somos, o signo que nós somos, mostra que nos falta a consciência e o acesso às qualidades do signo lá de trás, lá da sombra, né? E foi incrível que a Dona Emi sacou isso um dia, quando uma aluna desenhou o zodíaco para ela, todo colorido, e eu conheci esse zodíaco, estava lá na parede da sala dela, e ela começou a colocar, ela dividiu, claro, nas 12 partes, nos 12 signos, e colocou para cada signo as qualidades do signo. Então, Áries, sei lá, depois eu vou falar sobre cada um, impulsividade, criatividade, enfim, e foi colocando, e do outro lado as qualidades do signo oposto, e ela um dia parou, olhou para aquilo e disse, gente, o que falta para Áries tem em Libra, o que falta para Touro tem em Escorpião, o que tem em Escorpião, o que falta para Escorpião tem em Touro. Então ela começou a ver assim, bom, se a gente desenvolver esse signo oposto, nós vamos ter pelo menos uma possibilidade de sermos um pouco mais completos e podermos viver mais em harmonia. Imagina o mundo do jeito que ele é, totalmente sem harmonia nenhuma, porque isso é a realidade, e a gente poder viver mais em harmonia. Isso eu queria só dar uma adiantada, enfim, não fiquem preocupados se vocês não conhecerem ainda, mas isso vale muito mesmo para o signo ascendente. Então, se a gente é um ascendente X, o signo oposto desse signo X também tem que ser desenvolvido, e a Lua também, a gente faz esse mesmo trabalho. Então, se a Lua está no signo Y, as características do signo oposto a esse signo Y também tem que ser desenvolvido na parte emocional, a Lua tem a ver com o emocional. Então, mas isso já são detalhes que vão ser trabalhados para quem quiser se aprofundar no estudo de astrologia. Essa base, ela serve para absolutamente tudo. Com isso, a gente já tem um primeiro passo para começar a namorar esse assunto, poder chegar mais perto dele. Bom, então, vamos à prática, né? Como é que funciona para cada um desses signos. Então, vamos começar falando do eixo Áries e Libra. Áries é o primeiro signo, é o signo que abre todo o zodíaco, né? Ele tem a ver com a força da natureza brotando, a vida chegando, o nascimento, o corte do cordão umbilical, esse impulso que faz com que haja começo de tudo. E eu sempre falo que quando a gente nasce, a gente tem que nascer inteiro, não dá para nascer pela metade, por isso ser menos ariano seria uma coisa meio esquisita, né? Então a gente tem que estar inteiro nas coisas, tem que entrar de cabeça nas coisas, e isso significa a força de Áries, né? É um signo impulsivo, tem a ver com a impulsividade, no nosso corpo ele rege a cabeça, e o crânio, cabeça, ou seja, encabeça, e vamos falar que seria o signo da liderança, da disputa, da competição. Do lado oposto, nós temos o signo de Libra, balança, né? O signo da balança, vamos imaginar assim, o carneiro, eu nem falei sobre isso, o carneiro, ele disputa o espaço dele com o outro carneiro batendo de frente, batendo de cabeça um com o outro. Eu digo vence sempre o que tem a cabeça mais dura, isso vale muito para o ariano. Aí vamos para Libra. Libra
representado por uma balança, é o único signo do zodíaco que é simbolizado por objeto. Os outros até têm objeto, mas tem sempre ou uma figura humana, enfim. Somente o objeto é a Libra. E o objeto representa um distanciamento, um olhar com racionalidade, um olhar com, né, com isenção de julgamento. Né? A balança dos dois pratos, pesando, medindo, equilibrando, isso significa poder olhar o lado contrário ao lado da gente. Né? Então, Libra é prestar atenção no outro, é considerar a opinião das outras pessoas, é buscar harmonia, é o signo da diplomacia, é o símbolo da tentativa de viver em harmonia e equilíbrio com as pessoas. Bom, Áries, para Áries falta exatamente essa diplomacia, falta esse pesar e medir. Então, no momento que o ariano vai no impulso, vai com tudo, para um pouquinho, medita, pensa, reflete e vai. Isso vai dar uma medida muito mais justa. Quando você pensa alguma coisa e você acha que o outro acha aquilo, dá uma olhada para ver se o outro acha exatamente isso. Isso vai te dar uma medida melhor para poder fazer do seu jeito. A Libra é o contrário. A Libra, como ele está olhando demais, o tempo todo, né, e bastante demais para o outro, nós temos então que, para o libriano, sugerir que ele pense mais nele próprio. Ele tem que ter, primeiro, consciência daquilo que ele é, daquilo que ele quer, isso é o Áries, para então promover o famoso equilíbrio entre as relações. Né? Então a Libra sem o Áries pode se tornar uma pessoa muito insegura, muito indecisa, e o Áries sem a Libra pode ser muitas vezes agressivo e até inconveniente em algumas situações. Bom, vamos para o segundo eixo, Touro e Escorpião. Touro é um signo que está associado à materialidade das coisas. Ele representa o trabalho, a possibilidade da gente fazer as coisas funcionarem, é o cuidado com o que nós temos, é o valor daquilo que é nosso, mas fundamentalmente é um signo que está associado ao processo de acúmulo. A gente vai acumulando, vai preservando, vai entendendo o valor daquilo que nós produzimos. Eu sempre falo que o taurino é aquele que arregaça a manga e bota a mão na massa e só para quando, às vezes nem para, né? Só para quando tudo estiver completo. Né? É um signo muito afetivo, tem uma relação profunda com a afetividade, gosta de estar perto, gosta de estar junto, gosta do toque físico, tem a ver com toda essa sensualidade do corpo. E temos do lado oposto o signo de Escorpião, que é um signo que fala da transitoriedade da vida, que fala de morte e renascimento, fala das profundas transformações, entendendo que na vida, tudo acaba e depois tudo começa de novo. Olha exatamente os opostos, né? Aqui a materialidade, do outro lado a desmaterialização. Então, inclusive o signo de Escorpião é muito mal falado e muito mal entendido. Nós temos aí 2 tabus sérios relacionados com o signo de Escorpião, que é a questão da morte. Incrível, é realmente um tabu, mas a única coisa certa na vida é que tudo vai acabar e que a gente vai morrer. Então, se a gente não tiver essa consciência, se a gente não entender isso de fato, vai ser muito difícil viver. Se a gente não entende a morte, a gente não entende a vida, né? E a outra questão é a sexualidade. A vida não acaba porque existe a reprodução. Né? Os animais, a natureza, as plantas, os humanos, nós, através do sexo, nós reproduzimos, a vida continua. E então a sexualidade é uma atribuição, vamos dizer, simbólica ao signo de Escorpião. Né? Então fala dessas grandes mudanças. Então, por exemplo, o touro, a coisa mais importante para um taurino é desenvolver o desapego. Eu vou dar como exemplo assim, eu sou ascendente touro, e eu me lembro que a dona Emi, quando olhou meu mapa, ela disse assim, menina, desapega. Eu disse assim, como é que ela sabe que eu sou tão apegada? E isso me serviu muito para todas as mudanças, quando eu abandonei uma coisa, abandonei outra, nas minhas rupturas, separações, enfim. Então, para o taurino, com o desapego, tudo fica mais fácil, o valor das coisas vai ficar muito melhor. Porque quando você abre mão de algo, é porque tem uma coisa com muito valor que você
preza e quer manter. Por Escorpião, outro lado, que é exatamente o contrário. Bom, já que tudo acaba, então dane-se. Então entra um pouco também o aspecto destrutivo com a ausência do Touro. Então, para o Escorpião, duas coisas importantes. O valor das coisas, saber preservar, ter perseverança, qualidades taurinas e doçura. Sempre doçura. É como se fosse uma anestesia numa cirurgia, né? Não vale a pena. A cirurgia tem que ser feita, vai trazer uma nova vida, cirurgia em todos os níveis, porém não precisa ser a sangue frio, não precisa ser a ferro e fogo, a gente pode adocicar esses toques, esse toquezinho que o Escorpião sabe dar e tocar na ferida. Segundo eixo. Terceiro eixo, Gêmeos e Sagitário. Gêmeos é o signo do movimento, né? São dois irmãos, né? Tem a figura de dois irmãos, e nós temos a troca. A coisa mais importante na vida de um geminiano é trocar. Sabe aquela coisa do escambo? Toma aqui, leva lá, movimento, curiosidade, informação para tudo que é lado, tudo é interessante. A linguagem, botar legenda, saber o que significa, perguntas, respostas, enfim, essa multiplicidade de oportunidades e o desejo de que a gente tenha o tempo todo de conhecer, de saber melhor sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as coisas, né? Tem a ver com os braços, com as mãos, tem a ver com a respiração, esse ato de trocar o tempo todo com o mundo à nossa volta. Do lado oposto, nós temos o signo de Sagitário, aquela flecha apontada para o alto, perseguindo as setas e as metas que nós estabelecemos na vida. É um signo associado às buscas, a entender que existe coisa para bem mais além daquilo que está perto da gente, entender que nós podemos nos aprofundar nos assuntos que nos interessam. É o signo dos professores, dos mestres, das buscas, de uma busca de caminho, da própria busca espiritual ou do aprimoramento intelectual. É o signo que eu digo dos filósofos, dos cabeções, aquela coisa do pensar grande, do pensar alto. Bom, então vamos lá. Gêmeos, que é essa coisa do chinês com pratinho, 300 pratinhos na mão ao mesmo tempo, às vezes cai um pratinho, tem como necessidade para complementar foco. Então, você pode se interessar por tudo, mas você precisa colocar foco. Foco para que todos aqueles interesses possam ter um caminho comum. Não adianta você querer botar uma perna em cada canoa e sair uma para cada lado, tem que andar junto, tipo esqui, sabe aquela coisa? Vamos lá, vai um, vai outro, vai pôr, e aí o caminho vai se fazendo numa linha mais direta e não com tanta dispersão e dissipação de energia. Por outro lado, Sagitário, a Doremi falava aquela coisa dos antolhos, né, do cavalo, botar aquela viseira aqui e dizer assim, não, eu vou para lá e para lá eu não mudo. E, de repente, no meio do caminho tem tanta coisa interessante, então tem que abrir um pouco o que a gente chama de uma flexibilidade que o Sagitário às vezes não tem. Então, aquela verdade, aquele caminho, existem outros, existem trocas, né? E outra coisa também que ela falava que era bonitinho, o Sagitário busca tanto lá fora, vai buscar tanto para descobrir, isso é Gêmeos, que o que ele busca, na verdade, está dentro dele mesmo, né? Então, tem que ter essa coisa de também não achar que só existe um caminho. Esse é o terceiro eixo. Quarto eixo é o eixo de Câncer e Capricórnio. Câncer é um signo associado aos afetos. A nossa história, a memória, todos nós viemos de algum lugar, todos nós viemos de um pai, de uma mãe, de uma cidade, de um país. Nós carregamos a coisa da carapaça do caranguejo, a gente carrega toda uma história com a gente. E isso nos faz pessoas ligadas emocionalmente a tudo que nós vivemos. É a nossa memória, né? E são nossos afetos. A arte de Câncer é a arte de cuidar. São excelentes cuidadores, por isso que dizem que é o signo materno. Materno no sentido que a gente sempre pensa na maternidade, na função materna, como sendo aquela de cuidar. Mas o canceriano cuida de tudo, pode cuidar até do controle da televisão. Enfim, mas é um ato de cuidar e é uma ligação com muita afetividade com as pessoas, né, com a sua própria história. Outra característica é a sensibilidade de Câncer, é um signo super sensível, e essa sensibilidade como intuição prevê muito o futuro. As pessoas olham muito e imaginam como as coisas vão ser lá na frente. Então, relação com o passado e a intuição do futuro.
O signo oposto é o signo de Capricórnio, representado por uma cabra montanhesa, aquela que tem que ter as patas firmes na rocha para não cair. E o Capricórnio é aquele trabalho, é um signo bem pragmático, aquele trabalho duro de escalonamento daquilo que a gente vai construir na vida. São nossas ambições, é o desejo de fazer bem feito, é aquele rigor, a disciplina para fazer as coisas funcionarem. E tem a coisa do pé no chão, do aqui e agora, do presente, de planejar o futuro pensando no presente, e esse distanciamento, um certo distanciamento para poder fazer as coisas funcionarem na prática. Então nós temos um signo sensível de um lado e um signo prático do outro. O que falta, Câncer? Exatamente colocar os pés no chão e dizer assim, olha só, tudo bem, passado, aqui, mas não adianta subir montanha carregando o piano que foi da avó. Então a gente tem que deixar para trás algumas histórias para poder viver melhor o nosso presente. E aquilo que no futuro a gente pretende fazer, imaginando o futuro, tem que ter um planejamento de agora. Então, a organização e disciplina são coisas importantíssimas para o desenvolvimento desse equilíbrio no signo de Câncer. No Capricórnio é o contrário. Essa frieza e essa determinação tem que ser envolvida numa afetividade, de vez em quando tem que meio que dar mole mesmo, gente, ó, não deu, não consegui chegar no horário, amanhã talvez eu esteja muito cansado, então a gente vai adiar um pouco as coisas, flexibilizar e levar em consideração que tem que ter espaço também para as relações mais próximas, né? Às vezes aquela coisa do compromisso, da disciplina, e a emoção não vê a realidade com esses olhos tão objetivos. Eu sempre digo, 1 hora preocupado e 1 hora feliz é totalmente diferente. Então essa dimensão afetiva muda demais essa determinação de que as coisas são exatamente como elas são. Então isso é o eixo, o 4º eixo de Câncer e Capricórnio. Vamos para o 5º eixo. Tem eixo que não acaba mais, né, gente? A astrologia tem muita informação. Vamos para o 5º eixo, que é Leão e Aquário. O leão é o rei dos animais, aquele que senta ali e diz assim, esse é meu território, esse é meu domínio. Uma das coisas incríveis do leão, esse magnetismo, essa força vital, essa luminosidade que os leoninos têm. Lembra aquela coisa das jubas, né? Alguns têm até aquela juba bem acentuada, né? Gostam dessa coisa dos cabelos, enfim, das barbas. E mas na verdade é uma forma simbólica de mostrar essa força, esse vigor da própria vida. Leão está relacionado com a energia da vida e viver a vida com alegria, ser o centro, tem a capacidade de organização no sentido de ser o mentor das coisas, né? É um ótimo diretor, né? Aquele que dirige bem o espetáculo e também é aquele que vai bem para um palco. Depende do tipo de leonino. Alguns vão para o palco, outros dirigem os atores, modo de dizer, né? Então, um signo de força. O leão ele se impõe apenas no olhar e na energia. No lado contrário, nós temos o aquário, né? Que é aquele que serve os outros. O aquário é representado por um aguadeiro, não é um aquário de peixinhos, para quem ainda não sabe. Algumas pessoas acham que é um aquário com peixes, não é. Tem o signo de peixes depois. Nós temos aquele que rega a humanidade com seu saber. O aquário é a coisa mais importante para o aquário, saber que ele está ajudando as pessoas de alguma forma. Não de uma maneira muito direta, não. Essa coisa muito pequenininha, ali vai, né, aquela pessoa, ele não é muito desses contatos pessoais, ele é mais do coletivo. Por isso que aquário tem tanta relação com as redes sociais, com as aulas online, por exemplo, que você pode distribuir, você pode fazer com que isso se irradie por mais e mais pessoas. Essa força irradiadora, né? Então nós temos a força solar atrativa do Sol e a força da irradiação, por exemplo, das chuvas e tempestades, que vão regar a natureza, que vão sacudir a natureza para que a vida possa se renovar. Então, um signo relacionado com a individualidade, que é o leão, e um signo relacionado com a coletividade. Então, o leão precisa, muitas vezes, sair do seu pedestal e entender que ele é parte de todo um coletivo. E junto, e distribuir, dividir o seu palco, o seu espaço com as outras pessoas. E o aquário tem que colocar a mão no coração e sentir que a vida pulsa nele mesmo. É aprender a olhar para si como parte singular e especial desse todo.
Aí nós vamos ter os leoninos, que dão espaço para todos, e os aquarianos, que também dão espaço para si, né? Esse é o quinto eixo. E vamos para o sexto e último eixo, finalmente, que é o signo de Virgem e o signo de Peixes, né? Esse eixo é um eixo do servir também, mas um servir de uma outra maneira, quase que um servir quase que espiritual. Vamos lá, um eixo da purificação. O Virgem é um signo interessante, porque é o signo representado por uma mulher. Na mitologia grega é a deusa Astreia, que representa a agricultura, a deusa da agricultura. É um signo que está associado aos trabalhos que exigem um cuidado muito minucioso com os detalhes, as pequenas coisas, ser muito criterioso, observar com muita cautela e cuidado tudo que acontece à volta, ter uma vida muito orgânica, viver mais de acordo com a natureza e o fluxo das coisas. A própria organização virginiana, tão falada, que é aquela coisa meio cri-cri, nem sempre é assim. Eu tenho 2 filhas com um signo de Virgem forte no mapa e não acho que objetivamente nas coisas são tão organizadas, mas na mente, na alma, internamente são muito bem organizadas. Consegui entender o mundo como uma coisa muito orgânica, essa é a palavra mais legal para a Virgem, né? E para isso é preciso ter um olhar crítico também. Saber separar o que é legal do que não é, do que serve do que não serve. Tanta coisa não serve, a gente acumula tanta bobagem, né? Seja na mente, seja no corpo, seja no espírito, seja na prática. E é importante selecionar. E Virgem é exatamente o signo que fala de conseguir selecionar as coisas para viver melhor. Por outro lado, nós temos o Peixes, que é o contrário, que é o oposto disso, como eu estou falando sempre, os opostos, que é o símbolo da síntese. No final das coisas, tudo é uma coisa só, há uma integração de tudo. E Peixes é a possibilidade da gente juntar todos os pedacinhos e dar sentido a esses fragmentos que o Virgem tanto fala nos pequenos detalhes. Peixes, de fato, não é um signo dos pequenos detalhes, até é importante que ele olhe para poder ter um olhar mais crítico, falando na busca de Virgem, né? O Peixes é um signo associado à sensibilidade, intuição, ao silêncio. É muito importante ouvir a voz interior, refletir, mergulhar nas profundezas da nossa psique, da nossa alma, esse universo riquíssimo que é o cosmos lá fora e esse cosmos interno. Você vê, tem um peixe para cá e tem um peixe para lá, são 2 forças opostas unidas pelas bocas. E isso significa que, na verdade, o que está lá também está cá. É tudo uma coisa só. E isso é o próprio cosmos, isso é a própria realidade como um todo. E aí nós vamos falar, Virgem precisa entender que no final tudo tem que ser pensado como sensibilidade. O que falta a Virgem é essa noção de todo e até se sensibilizar para não ter, para que a crítica não seja uma crítica errada, né? Eu me lembro que a Dona Emi usava uma frase do Novo Testamento que diz assim: não critiquei seu irmão sem antes andar 7 dias na sandália dele. Os pés são os peixes. Eu achava tão legal essa analogia. De fato, eu vou criticar, vou, mas fala de um jeito que você já andou naquela dor, você já sentiu aquela dor. Ao passo que Peixes tem que saber, efetivamente, certas horas, olha só, separa uma coisa do outro, está embolando demais a história. Está viajou, pé no chão, organiza, essa coisa muito caótica, faz de qualquer jeito, e vamos embora, e deixa fluir. É preciso que tenha uma organização. Bom, gente, é bastante coisa, mas vocês estão vendo, não é tão difícil assim. Eu espero que vocês possam. É legal que vocês podem ouvir isso várias vezes, anotar, vai lá, anota, faz os desenhinhos dos opostos, põe lá as palavras-chave para poder ir assimilando e entendendo como funciona esse ensinamento tão rico, que é uma maneira muito diferente da gente entender a astrologia, né? Eu acho que isso aí vale mais do que qualquer coisa, isso é a base da astrologia que me foi passada e que eu tenho prazer assim, de passar para vocês também. Então, se tem um jeito tão diferente de estudar astrologia, nesses anos todos, eu fui olhando e tentando entender por que as pessoas procuravam, o que levavam
elas a entender que a astrologia podia ser uma ferramenta legal para a vida delas, que eu sabia da minha, né? E eu fui vendo dos meus alunos e alunas, entendendo o caminhozinho de cada um, alguns, assim, para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos e tive que cursam o estudo médio, então lá são super jovens, galera mesmo. Tem outros que estão na faculdade, que estão se formando, tem pessoas tipo já na vida, profissionais e que trabalham o dia inteiro, outros que têm astrologia meio que buscam a astrologia como hobby, mas alguns que vão buscar como trabalho. Então eu fui tentar entender um pouco essa busca. E aí nisso, conversando com todo mundo, vi que algumas pessoas buscaram por alguns caminhos. Então eu queria mostrar para vocês, claro, não existe um único caminho para a gente estudar astrologia, mas eu acho que tem alguns melhores, tem alguns que são mais completos. Vamos começar na velha história do horóscopo, né? O horóscopo, algumas pessoas acham que o horóscopo é tudo, aquilo é astrologia. Não é. O horóscopo não é astrologia. O horóscopo é uma espécie de pílula diária que o astrólogo oferece para as pessoas de uma forma genérica, para que ela possa, através dessa ferramenta, ter uma dica para o dia. Eu mesma faço o horóscopo diário do Globo, tem essa coluna, e penso, o céu está como hoje? Está assim assado. Ok, como é que um ariano reage a esse céu? Como é que ele vê esse céu? E dá uma dica, é tempo de alguma coisa. Como é que um escorpião vê esse céu? É o tempo de alguma coisa. Agora, isso não leva ninguém a conhecer a astrologia. Não mesmo, né? Depois, a gente tem a astrologia através, por exemplo, de livros e até de pesquisa na internet. Eu conheço bons astrólogos que foram autodidatas, mas isso também num tempo que a gente tinha pouco acesso a cursos de astrologia. Teve um tempo lá atrás, realmente, que era muito difícil a gente ter acesso ao conhecimento. É impressionante. Eu mesma, na época que eu comecei a estudar com a minha professora, mestra, eu procurei livros, gente, era primeiro um absurdo o preço dos livros, e depois era muito inacessível, eu tinha que buscar em São Paulo, pra vocês terem uma ideia, eu morava no Sul, tinha que buscar em São Paulo, então eu contei muito com minha mestra, ela realmente foi o caminho que eu escolhi. E tem livros ótimos, eu mesma escrevi, assim, fazendo uma propagandazinha do meu livro, eu escrevi um catatal assim, de 650 páginas com a base da astrologia, e lindo, eu acho que as pessoas procuram, está esgotado, já está sendo reeditado o livro, mas não tem aquela coisa do juntar o Lé com o Cré que o professor pode dar. Isso não tem quando você estuda em livro. Mas, enfim, quando eu dou aula, quando eu dou curso, eu sugiro literatura, trago livros para que vocês possam ler. Isso também vai complementar bastante nossos estudos. O terceiro modo é muito gostoso, que é conversar com as pessoas que entendem astrologia. Agora, só isso, aí também é tipo horóscopo. Não tem metodologia nenhuma, você senta, conversa, e aí eu tenho não sei o que, não sei aonde, vem aquelas perguntas as mais específicas, eu tenho a Lilith não sei aonde, olha só, umas perguntas às vezes que a gente nem sabe o que é. E fica muito desordenado. Agora, o papo entre as pessoas é fundamental para quem quer estudar. Então, livro é fundamental, pílula pode ser legal, né? A troca entre as pessoas também, mas sem nenhuma metodologia. E, finalmente, que é onde eu acredito de fato que tem que se estudar. Você tem que estudar com alguém que ensina. Você tem que ter um professor, tem que ter um curso. O curso ele tem um método, ele tem uma ordem. O professor sabe montar um curso de maneira a o que vem primeiro, o que vem depois. Tem uma certa coisa como na própria escola, na faculdade. Você às vezes faz uma matéria que não pode, ela tem pré-requisito. Então, se você fizer aquela matéria, você não vai entender nada porque você não teve a aula que deu origem àquele conhecimento. Então, isso é muito importante, entender que o curso é um jeito mais completo da gente fazer astrologia. E aí vem cada professor, e isso é uma escolha eu acho que de empatia mesmo com tanto quem ensina, quanto com o modo, e principalmente o modo, o caminho que essa pessoa usa para
ensinar astrologia. Tem várias correntes, tem vários meios. E eu acredito mesmo que aquilo que eu aprendi, que é essa história da luz e sombra, sempre no equilíbrio, nunca na falta, sempre no somar, sempre olhar a vida de uma maneira positiva, proativa, sem fazer da astrologia porque não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não ser determinista, tudo isso que me foi passado, eu acho que tem um toque muito especial. E eu acho que é isso que a gente está fazendo junto, e eu quero passar de uma maneira muito sensível, muito intuitiva, isso nesses vídeos que a gente está tendo na Semana da Astrologia. Bom, galera, o vídeo já está ficando além do que eu programei, já estou trazendo coisas que vêm à frente, isso é o começo de um longo processo. A gente tem a Semana da Astrologia, e tem mais coisa que vem por aí para a gente poder aprofundar, seguir junto, para quem quiser ir mais além, né, do início de tudo. E esse vídeo dessa primeira aula fica disponível até domingo, então vocês estudem bastante, baixem até lá quantas vezes vocês quiserem, mas é importante que vocês se firmem bem nesse assunto. E tem uma questão que talvez vocês já tenham até pensado ao longo da aula. Eu falei sobre ascendente, falei sobre lua, não existe só o signo solar. E aí, quem não tem mapa? Bom, nem se preocupem, mole. Tem aqui um linkzinho para vocês baixarem um PDF que vai dar toda a orientação tranquilo e fácil para vocês acessarem sites e lugares onde vocês podem calcular o mapa de vocês, que vai colocar tudo na ordem. Isso vai servir para as nossas próximas aulas, nossos próximos 2 vídeos que vem por aí. Adiantando o segundo vídeo, a segunda aula, eu vou falar sobre elementos: fogo, terra, ar e água. Gente, isso é tudo. Isso é uma base junto com essas polaridades que ajuda demais a gente a poder entender um jeito de ser de uma pessoa, um jeito de ser de outro, como é que nós podemos conviver com esses elementos, né? Então, aguarde. No próximo vídeo a gente vai falar bastante sobre isso, vai dar uma ampliada nesse assunto. E, me despedindo de vocês agora, eu quero que vocês deixem comentários, deixem suas dúvidas, na medida que elas forem aparecendo, eu vou respondendo na medida que eu posso. Isso vai me ajudar, inclusive, a complementar nossas próximas aulas, porque eu vou trazer um pouquinho dessas dúvidas juntos. E, gente, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima aula. Gratidão grande, um grande beijo.